Olá para você, bom dia, está começando Igreja em Saída, programa que leva até a sua casa e sua família as principais notícias da nossa igreja. Uma alegria, viu, ter a sua companhia, a sua audiência em mais uma edição do nosso programa. E você que tem nos acompanhado desde a semana passada sabe, né? O programa acontece ao vivo ao longo dos próximos dias aqui na capital mariana da fé, no Centro de Eventos Padre Vitor Coelho de Almeida, que recebe a 61ª edição da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, encontro tão importante para o nosso episcopado, mas para a vida de toda a nossa igreja. A gente segue com as entrevistas aqui no nosso programa para você compreender melhor o que vem sendo conversado aqui nesses dias de encontro. Por isso, vou falar agora com Dom Carlos Silva, ele que é bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e vai participar ao vivo com a gente aqui do programa. Dom Carlos, primeiramente, bom dia, viu? Obrigado por participar com a gente do Igreja em Saída. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos vocês que nos ouvem neste belo programa da nossa igreja. Dom Carlos, e primeiramente eu queria que o senhor trouxesse uma colaboração que a gente entende como muito importante quando a gente fala do trabalho de evangelização na igreja, que é esse olhar para os grandes centros urbanos, né? Que é uma realidade que a igreja já vem conversando há muito tempo e o senhor pode acompanhar de perto na capital, na região metropolitana de São Paulo. Como é que são esses desafios e essas realidades em regiões como essa, sobretudo na região onde o senhor está? A nossa igreja, tão preocupada com isso, no último quadriênio, coloca como proposta evangelizar uma igreja cada vez mais urbana. Porque já percebe que aí está os desafios, e desafios implica dar passos, ter um olhar, né? O olhar de Deus para essas realidades, onde está o povo de Deus que grita por paz no mundo cheio de guerras, que grita por justiça, que grita querendo cuidar dos seus jovens envolvidos num mundo tão violento, com tantas drogas. Aí está o nosso desafio, ser essa presença, sair do nosso conforto, de uma igreja que está pensando só em si, para ir ao encontro daqueles que são os amados, queridos de Deus. E isso é um grande desafio para a igreja e para a evangelização. Por isso ela coloca isso dentro do seu projeto, dentro das suas propostas de evangelização e que nós estamos vendo nessa Assembleia. Como dar continuidade, como ter um olhar de Deus, um olhar misericordioso para essas realidades, como evangelizar, como levar Jesus, que não é uma ideia, que é uma pessoa concreta que tem um projeto de vida para todos nós. Está aí o grande desafio. E imagino, Dom, que, por exemplo, na região do Brasilândia, né, onde o senhor está na capital, na Arquidiocese de São Paulo, isso muitas vezes passa pela necessidade das obras, né, das ações próximas ao povo, sobretudo nas questões sociais. Queria que o senhor trouxesse algumas experiências, por exemplo, que a Igreja Particular de São Paulo vive nesse trabalho, junto a esses irmãos e irmãs que mais precisam. Imagine numa região com mais de 1 milhão de pessoas, em que 500 milhões estão nas favelas, nas ocupações. E é aí que nós temos um trabalho social e ao mesmo tempo de evangelização. Não dá para desligar uma coisa da outra, né? É o cuidado com a vida. Então existem trabalhos assim de promoção das mulheres. Por exemplo, a nível de Cáritas, temos 3, 4 projetos que ensinam as mulheres a serem autônomas, a produzir doces, pães e se tornam boas profissionais, excelentes profissionais. Trabalho com as crianças, desde aulas de violão, né, para gerar a criatividade, abrir uma perspectiva, uma esperança nova para as crianças, até as nossas creches, todo o trabalho social. Então, existem muitos sinais, eu diria, mais do que uma proposta, sinais de esperança, que abre uma perspectiva para o mundo possível. Para dizer, olha, apesar de viver numa realidade como essa, a vida é muito mais do que isso. E isso tudo inspirado no Evangelho de Jesus Cristo, num projeto evangelizador. Isso faz a gente olhar para essas periferias, tanto geográficas como geografias... Periferias existenciais também, né, Dom? Mais do que geografias, periferias existenciais. E por isso nós temos em várias paróquias, né, psicólogos, psiquiatras, médicos, terapias, outros tipos de terapias que vai integrando
todas essas pessoas no novo caminho, uma nova proposta, ajudando os homens e mulheres, crianças e jovens a serem realmente filhos e filhas de Deus, resgatando a sua dignidade. Que bonito escutar isso, Dom, e que a gente possa, né, ver trabalhos como esse se multiplicando por todo o nosso país, junto à nossa igreja, cada um assumindo o seu papel também de colaborar, né, de corresponsabilidade nessas causas. Obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa, uma ótima assembleia e que Deus abençoe a missão do senhor e todo esse trabalho junto ao povo na Arquidiocese de São Paulo. Obrigado, Guilherme, obrigado a vocês que nos assistem, e tudo isso acontece por causa da solidariedade. Uma vez eu ouvi, Guilherme, que solidariedade é tirar alguém da solidão. E todo o trabalho evangelizador é fazer isso, incluir, alargar a tenda para que outros possam entrar e fazer parte desse grande povo de Deus, um povo liberto, um povo que proclama que o amor é melhor do que o ódio, que a vida vale mais a pena do que a morte. Então, muito obrigado pela essa possibilidade de participar aqui com vocês. Amém. A gente que agradece, Dom Carlos, sua bênção. A gente conversou então com Dom Carlos Silva, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, trazendo, né, um pouco dessas realidades e exemplos de uma igreja verdadeiramente em saída, preocupada com o seu povo. Bem, a gente segue aqui na cobertura da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, mas você sabe, a gente também tem uma parceria muito bacana aqui no nosso programa que fala justamente de uma igreja missionária, uma igreja presente nas demandas da sociedade, junto ao Observatório da Comunicação Religiosa, sempre trazendo reflexões valiosas aqui para o nosso programa. Então vamos conferir o que eles nos propõem nesta semana. Olá, nesse dia 9 de abril, a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e o Conselho Nacional do Laicato lançaram uma nota conjunta que teve adesão de mais de 120 organizações brasileiras, movimentos sociais, pastorais sociais, coletivos, grupos, a respeito dos 60 anos do golpe militar empresarial que ocorreu em 1964. O fizemos motivados pela fala de Papa Francisco na encíclica Fratelli Tutti. Ele diz assim: mas a justiça procura-se de modo adequado só por amor à própria justiça, por respeito das vítimas, para evitar novos crimes, visando preservar o bem comum, não como a suposta descarga do próprio rancor. O perdão é precisamente o que permite buscar a justiça sem cair no ciclo vicioso da vingança, nem na injustiça do esquecimento. Está no número 252 da encíclica Fratelli Tutti, redigida pelo nosso querido Papa Francisco. 60 anos de democracia sob risco, pelo direito à memória, à verdade e à justiça de transição. O Brasil precisa se livrar do hábito de varrer para debaixo do tapete da história as suas marcas de opressão e violências. Ainda precisamos conhecer em detalhes o que se passou no tempo da ditadura militar empresarial, que contou com o apoio de interesse dos Estados Unidos da América e durou 21 anos, 64 a 1985. Isso tudo não é por vingança, até porque a maior parte dos protagonistas nem sequer mais hoje está viva, mas, sobretudo, para entendermos o modo pelo qual aquele sistema bárbaro e autoritário se instalou entre nós, é necessário que nós possamos tirar o tema da justiça de transição, que é o direito à memória, à verdade, ao resgate do que aconteceu com os mortos e desaparecidos, para que se possa fazer um processo de reparação e de responsabilização daqueles que foram os responsáveis por esses crimes bárbaros e torturas. Sabemos que um povo que não conhece o seu passado está condenado a repeti-lo. Por isso temos que ter bastante cuidado e, a partir de tudo que aconteceu em 8 de janeiro de 2023, precisamos compreender e retomar o tema da proteção à sociedade, do nosso direito a ter informações de fontes seguras e baseadas na verdade.
efetivamente, isso nós precisamos. No mesmo sentido, precisamos que a gente tenha a responsabilização daqueles que tentaram golpear a Constituição Federal e a própria sociedade brasileira. É a democracia quem assim exige. Exercer o direito à memória, à verdade e realizar a justiça de transição é também cuidar da sobrevivência da humanidade. Aí a gente agradece a participação do Observatório da Comunicação Religiosa no nosso programa e agradeço também a sua audiência, a sua companhia nessa segunda-feira, iniciando mais uma semana. O nosso programa está acabando, mas a gente tem encontro marcado amanhã no mesmo horário, tá bom? Espero vocês. Até lá.